Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Vamos então continuar com a nossa série agora sobre tabela dinâmica. Nós temos aqui a última tabela que foi gerada. Se você não está entendendo o que está acontecendo, recomendo fortemente que assista o primeiro vídeo dessa série, onde eu mostro passo a passo de como gerar uma primeira tabela dinâmica, para que serve os campos, as áreas de uma tabela dinâmica e como configurá-la, ok? Bom, então vamos lá. Nesse curso, eu gostaria de mostrar a parte de design, a parte de formatação de uma tabela dinâmica. Então, perceba que a nossa base de dados está aqui. Então, tem lá o código do produto, qual linha ele pertence, qual produto, unidade federativa, nota fiscal, data, quantidade, preço unitário, valor total da mercadoria, percentual de comissão, ICMS, IPI, PIS e COFINS, e o ICMS-ST, que são os impostos. Geramos, então, uma tabela onde eu estou vendo aqui, para a linha de louças, qual os produtos distribuídos dentro aqui dos estados que foram vendidos com seus respectivos valores. Muito bem. Então, primeiro passo importante perceba que, ao utilizar a tabela dinâmica, quando eu clico fora dela, some aqui, ó, tanto a minha lista de opções, quanto aqui em cima também some dois menus. Olha só, quando eu clico nela, análise de tabela dinâmica e design. Quando eu clico fora, ele some. Então, o primeiro ponto importante eu clico na minha tabela, vai aparecer aqui em cima a guia design. E dentro da minha guia design, eu tenho aqui toda a parte de configurações de uma tabela dinâmica. Então, eu tenho aqui, ó, toda a parte de estilo, onde eu tenho cores claras, médias e escuras. Você pode escolher aquela que mais te agrada. Eu sempre costumo utilizar aqui uma cor um pouco, a cor média, né? Costuma ficar um layout bem legal. Eu tenho a opção ainda de destacar linhas em tiras. Perceba que ele colocou linhas aqui, ó, para separar, ou colunas em tiras, ou até mesmo os dois. Se eu quisesse algo no formato um pouco mais tabular, particularmente eu acho bem feio. Então eu vou tirar tanto linha quanto colunas. A linha, o cabeçalho de linha eu acho muito importante. Ele vai dar uma destacada aqui, ó, nesse cabeçalho. E o de coluna, ele vai retirar todo o seu cabeçalho, tá? Você vai perceber que o cabeçalho de linha faz mais sentido se a gente mudar um pouco o relatório. Então, olha só. Ao invés de eu utilizar o filtro, eu vou limpar o nosso filtro aqui de linha. Eu vou jogar a linha antes do produto. Olha só, cliquei e arrastei para antes do produto. Desta maneira, se eu tiro cabeçalhos de linha, faz mais sentido, olha só. Ele vai deixar de destacar os cabeçalhos, ok? Legal. Eu posso ainda inserir linha em branco após cada item. Então, olha só, quando eu coloco a opção inserir linha em branco após cada item, perceba que ele separou aqui a banheira, os blocos, tijolo, drywall, louças, ele separou cada um dos itens. E eu posso também remover a linha de branco após cada item. Posso clicar aqui embaixo, inserir linha em branco após cada item e automaticamente perceba que ele sempre vai inserir uma linha em branco para o primeiro nível. E o primeiro nível aqui é a linha de cada um dos produtos. O nível vai ser determinado de acordo com o que você tem destacado aqui, ó. Primeiro nível, segundo nível e assim sucessivamente. Nesse caso, perceba que o primeiro nível está separando a linha em branco. Então, perceba que eu ainda posso layout aqui, ó, fazer toda a parte de inserir linha em branco após cada item, e aí ele vai inserir aqui a informação, onde ele vai separar cada um das suas linhas, tá? Por uma linha em branco. Eu particularmente não gosto muito, vou remover esta linha em branco. Eu tenho a opção ainda, dentro de design, de layout do relatório. O formato compacto é o formato que você está vendo neste exato momento, onde ele vai trazer essa estrutura aqui, ó. Eu tenho a linha, o produto, a linha, o produto, só que tudo dentro da coluna A. Se eu mudar aqui o layout do relatório para estrutura de tópicos,
Perceba que ele vai jogar para a coluna B exatamente os produtos. Então, agora eu tenho a linha na coluna A e tenho o produto na coluna B. Mas ele ainda fica dentro de uma hierarquia, olha só, blocos, tijolos e aqui embaixo, bonitinho. Pode ser que você gostaria de ver isso no formato tabela, olha só, onde ele simplesmente vai deixar um do lado do outro, e aí, particularmente, eu gosto bastante dessa forma de visualização, tá? Você pode ainda repetir todos os rótulos de item, perceba que ele repete aqui, ó, ou você pode não repetir, aí é gosto. Para poder mostrar o total e o subtotal, eu vou voltar o relatório no formato compacto, fica mais fácil de exemplificar, ok? Apesar de eu gostar mais do modelo mostrar formato tabela. Então, o total geral, eu posso desabilitar para linhas e colunas. Perceba que eu tenho um total aqui embaixo na linha 19 e outro aqui na coluna Q. Se eu desabilitar para linhas e colunas, eu vou sumir tanto com Q quanto com a linha 19. Eu tenho a opção ainda de habilitar somente para linhas. Então, perceba que linha a linha, aqui na coluna Q, tem o total. Eu posso habilitar somente para colunas, somente embaixo, na linha 19, ou habilitar para ambos, como é padrão, e particularmente eu acho que fica bem mais interessante. E o subtotal, olha só, perceba que aqui o subtotal está no início de cada grupo. Banheiras, subtotal. Blocos de tijolos, subtotal. Eu posso não mostrar subtotal, ele vai zerar essa informação. Eu posso mostrar subtotais no final de cada grupo. Então, ele vai gerar uma nova linha, banheiras total, blocos, tijolos total, drywall total e louças total. Ou até mesmo no início de cada grupo, como estava antes, de maneira que ele consiga mostrar junto com a linha onde está a descrição da linha de produtos. Então, isso é o que nós temos na nossa aba Design, aqui na nossa guia Design, tá? Algumas outras configurações interessantes é, botão direito, eu posso ir lá em opções de tabela dinâmica, de maneira que eu tenho a opção aqui, ó, de ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Não sei quantas vezes já aconteceu com vocês, onde você deixa um tamanho determinado, ou você aumenta por um tamanho determinado, botão direito, atualizar. Ele vai lá e volta e autoajusta a planilha. Em alguns casos é bom, em outros não. Alagoas eu gostaria que ficasse menorzinho aqui, ó. Botão direito, atualizar. E olha só o que aconteceu. Novamente ele voltou lá. Botão direito, eu vou em opções de tabela dinâmica e vou desmarcar, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Isso vai garantir que eu posso diminuir aqui, botão direito, eu posso atualizar e ele não vai mais mexer ou ajustar nenhuma largura dentro desta tabela dinâmica específica, ok? Essa configuração tem que ser feita para cada uma das tabelas dinâmicas. Um outro detalhe importante é botão direito, opções de tabela dinâmica. Eu tenho a opção de preservar a formatação que está na célula, tá? Ao atualizar. Isso quer dizer que se eu pintar aqui, ó, de amarelo, ele vai ficar amarelo, ele vai atender o requisito que você colocou agora, que é o amarelo. E se eu atualizar, esta célula vai continuar amarela. Eu tenho ainda a opção de opções de tabela dinâmica, com o botão direito, de não preservar a formatação da célula. Vou dar um OK e olha só, já sumiu. Pintei de amarelo, botão direito, atualizar. Ele vai sumir com a formatação. Então, botão direito em qualquer lugar da planilha, opções de tabela dinâmica, e aqui você consegue ajustar a largura das colunas ao atualizar e até mesmo preservar a formatação. Por padrão, eu, Felipe, sempre coloco apenas essa opção marcada, preservar a formatação, porém, não ficar ajustando a largura. Eu tenho ainda a opção de tratar quando traz erros, quando é célula vazia. Quando é célula vazia, eu quero mostrar com um tracinho. Vou dar um OK. Perceba que, ó, ele colocou 0 para todo mundo, tá? Botão direito, eu vou em opções de tabela dinâmica. Mas, Felipe, você colocou um tracinho. Por que que ele trouxe aqui
é o 0, por causa do tipo de formatação que ele entende que o traço aqui representa 0. Eu posso mudar isso, ok? De que maneira? Eu vou formatar os números. As pessoas têm o costume de selecionar toda a coluna, vai lá e altera aqui, ó, para o formato contábil, por exemplo, onde vai vir com tracinho, R, cifrão e 2 casas decimais, além do separador de milhares, que é o ponto. Aí a pessoa vem com o botão direito, atualizar, nada aconteceu, ou ela vai lá e coloca o campo quantidade. Perceba que o campo quantidade veio formatado junto, porque ele está entendendo que a sua quantidade também é valor, também é monetário. Ou então, quando a pessoa faz o seguinte, vou tirar a quantidade, vou dar um Ctrl Z para remover aqui essa formatação, a pessoa seleciona somente parte da tabela, formata no modelo que ela acha ser melhor e, de repente, quando ela atualiza, perde o formato. Isso é muito comum, tá? Então, o que eu costumo sempre falar para os alunos é, vou desfazer, ó, para o formato original, botão direito, formato de número. Não é formatar célula, é formato de número. Esta é a forma correta, é uma das melhores formas, na verdade, de se formatar o número de uma tabela dinâmica. Botão direito, formato de número. Você escolhe o formato que você quer. Eu quero ver no contábil, sem nenhuma casa decimal e sem nenhum símbolo. Perceba que o 0 já fica com tracinho e ele formatou tudo com sem casas decimais e sem o símbolo de reais. Então, essa é uma das melhores formas de você formatar números dentro de uma tabela. Nós habilitamos e desabilitamos os totais e subtotais pela guia design. Existe a possibilidade ainda onde você vai em opções, configurações do campo, e você pode aqui, ó, no layout impressão, fazer algumas configurações, tá? Por exemplo, você pode repetir os rótulos de item que nós vimos aqui em cima no layout do relatório, inserir em branco, você pode mostrar itens sem dados, toda a parte que está aqui, ó, do layout. E no subtotal, você pode colocar automático, você pode colocar nenhum subtotal, você pode personalizar o seu subtotal para trazer uma soma, uma contagem, uma média, tá? Então, além de você poder utilizar o subtotal aqui, você tem a opção ainda de ir em configurações do campo e alterar aqui os seus subtotais. Tudo bem? Legal, então falamos sobre toda a parte de design das tabelas dinâmicas, como configurar os números, algumas opções aqui ó, que estão escondidas em opções de tabela dinâmica. Eu tenho ainda a opção de mexer em exibição e trazer o layout clássico. O layout clássico, ele gera essa linha azul aqui, ó, e o pessoal costuma gostar muito dele, por quê? Porque você pode arrastar campos. Ó, eu tenho aqui a UF que eu trouxe agora para linhas. Eu posso voltar ao F para colunas. Eu posso colocar a linha em colunas por aqui, ou simplesmente eu posso pegar a linha e arrastar a linha de produtos, né? E arrastar ela para linhas. Então, você tem uma série de infinidades aqui. Vou arrastá-la e olha só, vou para cá, ou eu posso ajustar aqui, arrastando para lá e para cá, ou eu posso pegar aqui, ó, pelo nome e jogar para o lado. Então, é uma facilidade. Quero jogar a linha em filtro, arrasto lá para cima, vai para filtro, ou então, vem aqui na linha, seleciona, arrasta lá em cima, pronto, já está no filtro. São algumas dicas de como configurar a sua tabela para que ela possa sempre ser uma tabela legível e possa conter todas as informações que você precisa. Espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre tabela dinâmica. Muito obrigado.